Vocês estão vendo a minha tela aí, não? Sim. Sim, Pronto. estou Então, vendo aqui. esse foi o código que eu fiz para o problema da piscicultura, tá? E aí, eu não sei se vocês perceberam, mas quando a gente fez a lista de exercício, a condição inicial era 0, né? Vocês lembram da lista de exercício? Que eu falava que a Sim. condição inicial era tão Lembro. que poderia ser considerada igual a 0, né? E dessa forma, no problema que eu passei como trabalho, eu já falava que a condição inicial não era igual a 0, era muito pequena, mas não era 0, né? E aí, por não ser 0, era igual a 26, né? Como tá aí o y de 0, a minha constante mudava, velho. E aí alguns de vocês não acertaram essa constante, né? Ela é raiz cúbica de y0 menos a sobre b. Então, muitos de vocês não acertaram essa constante e o gráfico dava um erro. Um errozinho grande, né? Eu não lembro de cabeça agora, mas alguns acharam um erro A constante era razoável. negativa, né? Era. Era menos 6 alguma coisa, né? Se não me engano. Algo assim. Deixa eu consertar o código aqui. Deixa eu Beleza. pedir pro código mostrar, que aí ele vai mostrar as variáveis tudinho. Deixa eu rodar ele aqui. Então tá aí, ó. Vocês conseguem ver? Conseguem? Vê o que, professor? Eu tô vendo Sim, ele, professor. 0.0002. Isso, Eu tô vendo o exatamente. O peso. Matheus não queria saber quem era o C. Ah, sim, é exato ali. Então tá aí, ó. Então, Meu Y0 era 26, meu A era 4.7230, meu B era 0.48300, o meu C dava menos 6.81960, o peso do peixe, que era uma resposta que tem lá do item, né? 935 gramas, quase 1 quilo. E o acho que erro, ó, acertou tudo. e o erro 0.00027163. A pergunta é: vocês calcularam o erro no computador? Foi na mão? Eu fui na mão, eu nem sabia dessa função, eu só vim descobrir Sabia depois. sim. Eu fiz no computador, O tá tendo os Genilton me passos lá, disse, professor. só que eu já tinha feito. Nas aulas a gente fala sobre o erro. Inclusive eu mando o Genilton, vai. E na apostila que ele fez, ele colocou lá. Por quê? Porque eu sabia, né, que fazer na mão é foda. Eu queria fazer via computador, né? Então, O meu erro deu muito grande, professor, por isso que eu nem coloquei. Isso aí eu nem fiz essa questão. ó o gráfico. Igualzinho de vocês, tá vendo aí? Aqui eu tô vendo não, gráfico não. Tá Não não? tá, não tá transmitindo o gráfico, não, professor. Só a aba do GNU mesmo. Não abre Ah, a É, segunda aba, tá. não. Beleza. Deixa eu ver se eu. Será que eu consigo transmitir ele? Procurar um jeito de tentar mostrar ele para vocês. Deixa eu ver se ele apresenta para mim esse gráfico. Será que eu consigo? Vamos lá, filhão, apareça para essa galera. Agora vai. Professor, enquanto você não tá botando, o meu C deu isso também, só que o meu erro deu maior do que esse. É, né? Alguma coisa eu tava fazendo errado. Consegue ver o gráfico? Sim. agora Perceba, sim. perceba que o azul pontilhado. Deixa eu ver se eu diminuo. Consegue ver ainda não? Tá vendo? Sim. Então perceba que o azul pontilhado é a linha de convergência. Eu não pedi para vocês calcularem o limite em algum item, não foi? Ó, o limite vai dar A sobre B, B sobre A, sei lá. E aí era o limite Foi. que eu sabia que com o tempo isso ia convergir, né? Então eu pedi para o gráfico fazer esse limite para mim. O pontinho preto é a solução numérica, vermelho é a solução analítica, que eu fui lá na mão e para descobrir ela. E observa que a solução numérica está seguindo a solução analítica, né? Seguindo de maneira tão fiel que o erro é bem pequenininho, né?
Então eu observei que alguns de vocês erraram o final dessa questão, tá? O erro deu uma coisa grande, tá? Era para dar pequeno e deu grande. Alguns 1.400 e alguma coisa. então não tem condições. O erro é para dar próximo da realidade, né? E bom, isso acontece, né, por algum vacilo no código, né, de ter botado alguma coisa errada, alguma coisa que não era para botar e botou. Mas assim, faz parte do aprendizado, tá? É interessante tentar buscar onde estava errando, o que estava errando, né? Lógico, a ideia disso aqui é que a gente aprenda alguma coisa, tá? Vocês podem usar isso futuramente, vocês podem, sei lá, brincar com isso, dá para fazer artigo, dá para fazer um monte de coisa com isso, tá? Então, e isso aqui, dependendo de como você utilizar, vocês podem fazer várias coisas interessantes, tá? Uma dessas coisas interessantes são exemplos de física, por exemplo, que vocês podem tentar resolver, né? Então, não sei se vocês ainda estão vendo a minha tela. Então, né? Eu Sim, sim. vou resolver um problema de física agora, bem bacana, ao qual a gente trabalha no nosso ensino médio, por exemplo. E aí dá para brincar com os alunos, fazer gráficos, show de bola, entendeu? E convencer o cara de que aquilo que você estava fazendo, por exemplo, funciona. Aquilo é verdade. Aquilo pode sair do papel, né? Que o cara está acostumado a fazer aquelas coisas no papel. E você vê numa situação real, por exemplo, né? Você pode coletar dados de fatos reais e buscar essas coisas, tá? Então, deixa eu ver se vocês conseguem ver aí, ó, esse meu próximo gráfico. Sim. Conseguem? Sim, sim. Bom, esse meu gráfico aí, eu estou resolvendo uma equação diferencial clássica para gente. Vocês sabem o que é o movimento de queda livre? Sim. Estou no Sim. alto de um prédio e de lá de cima, por exemplo, esse prédio aí tinha 25 metros de altura e eu solto de lá de cima um objeto. Lógico, estou desconsiderando a resistência do ar, tá? Então você, ao soltar o objeto, ele começa com a velocidade zero. Tá vendo o meu gráfico do meio? É o gráfico da velocidade, ó. Ele começa com zero. E observe que, devido à gravidade, ele vai crescendo de forma negativa, né? A gravidade é menos 10 ou menos 9,8, se quiser. E a gente percebe que a velocidade vai aumentando, mas de forma negativa, né? E observa também no primeiro gráfico que se a gente resolver a EDO, isso dá 1/2 de gt ao quadrado, somado com S0, né? E à medida que o tempo vai passando, o deslocamento vai diminuindo até chegar no chão, tá? Então, a gente consegue perceber que o primeiro gráfico é o gráfico do deslocamento, o segundo é da velocidade, e o terceiro gráfico foi uma coisa nova que eu aprendi recentemente. Dá para ver a pedra em cada segundo onde é que ela está parada no tempo. Então, você consegue. Não sei se vocês já viram essas animações em câmera lenta. O cara faz cortes na imagem a cada segundo e plota uma em cima da outra. E você vê o objeto desde o início até o final caindo. Já E vi, já você. vi. Isso, exatamente. Só que aí é um ponto, né? Se eu tivesse um objeto melhor, aí dava para fazer uma coisa bem melhor. Mas aí, com um pontinho, você percebe que no início, quando você solta, a velocidade dele ainda é baixa, né? Ele ainda está ganhando velocidade e ele se desloca pouco. Quando você já olha lá embaixo, a velocidade dele já é bem maior e o deslocamento dele é muito mais rápido.